Olá! Quantas e quantas vezes já apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade, dizendo que o inferno ainda não existe. Mas volta e meia um texto chega pra gente nos colocando em xeque. Por exemplo, 2 Pedro 2,4 diz o seguinte: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos, concorrentes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Ora, se nós acreditamos que o dia do julgamento ainda vai acontecer, como que Deus já os jogou no inferno? E eles estão esperando esse dia do julgamento. A Bíblia diz que Deus jogou os anjos caídos no inferno. Como que o inferno ainda não existe? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como eu sempre digo, é muito bom ter a sua companhia aqui. Afinal de contas, é você quem faz o programa acontecer. A partir de agora, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada aí pelo nosso Brasil. E quem está na mira para responder às dúvidas, baseando-se na palavra de Deus? Meu parceiro, professor Leandro Quadros. E aí, professor Leandro, tudo bem? Tudo bem. Quero, Tito, começar mandando alguns abraços hoje e para alguns amigos em especial. Um abraço para o meu amigo Valério, que mora em Belo Horizonte, e também para o seu papai, o Gerson, que há algum tempo eu conheci, pessoa muito simpática. Deus continue abençoando o irmão Gerson, a sua vida. Um abraço também para a Bruna, que é sobrinha do Valério, e para a Luciana, que é uma amiga da família também. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Cristo continue os alcançando. Muito bem, nós abrimos o programa aí sobre um dos temas complicados que volta e meia chega aqui no programa Na Mira da Verdade, que é sobre o inferno. O professor Leandro Quadros várias vezes já disse que o inferno não existe, só que volta e meia alguns textos parece que nos colocam em xeque, como eu disse aqui na abertura. Esse, por exemplo, de 2 Pedro 2, verso 4, é um deles. Professor, como é que não existe o inferno se a própria Bíblia diz que Deus mandou os demônios para o inferno aguardarem o dia do julgamento, professor? Vamos fazer uma leitura de 2 Pedro 2,4 para que o nosso telespectador perceba que é muitas vezes uma leitura apressada, cheia de pressupostos pessoais, que leva a pessoa a tirar conclusões indevidas do texto. Então faremos uma leitura pausada, contextualizada, porque eu vou citar inclusive outros textos bíblicos sobre o assunto para chegarmos à correta conclusão. 2 Pedro 2,4, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Veja, se o inferno aqui corresponde à compreensão popular de um lugar de tormento, esse texto está apresentando uma contradição flagrante, né? Por quê? Porque se o inferno tem essa conotação popular de lugar de tormento, não combina essa ideia com a ideia seguinte do texto, que diz que esses anjos, ao serem jogados no inferno, foram reservados para o juízo. Ora, se eles estão sendo reservados para o juízo, quer dizer que o juízo deles ainda não começou. E se eles estivessem no inferno, ardendo em chamas, eles estariam passando por um juízo. Mas neste inferno, no qual eles foram jogados, eles estão reservados para o juízo, ou seja, estão confinados aguardando o dia do juízo.
E de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10, é só após um período chamado 1000 anos, que ocorre após a segunda vinda de Cristo, é que Satanás e seus anjos são jogados no lago de fogo. Então nós temos que entender uma coisa, se aqui diz que esses anjos maus estão reservados para o juízo, isso indica que o juízo está no futuro e que eles não estão queimando hoje. E que o termo inferno precisa ser compreendido dentro do contexto bíblico e não com base em nossas crenças populares. A palavra inferno, como aparece aqui, é a palavra tártaro. Mesmo que na literatura grega antiga, Tártaro se refira também a um compartimento do inferno onde os espíritos dos maus eram atormentados, devemos nos lembrarmos que a mentalidade dos autores bíblicos não é grega, é hebraica. Eles se utilizaram do grego para escrever o Novo Testamento, mas não da filosofia grega acerca da alma humana. A mentalidade é hebraica. A antropologia bíblica apresenta o ser humano como um ser holístico e só pode existir vida quando os aspectos do ser físico, aspecto físico, mental, espiritual, social, estão se desenvolvendo harmonicamente. Então, este conceito popular de inferno não se aplica ao contexto bíblico que tem o quê? Um pensamento hebraico. Então, a palavra tártaro, ela deveria ser interpretada aqui como lugar de trevas, que é o significado do termo. Até porque no restante do texto é dito assim, os entregou a abismos de trevas. Então a palavra tártaro no grego ou inferno, ela não equivale a um lugar de tormento, mas a um estado de trevas morais nas quais esses anjos se encontram por terem abandonado o estado original de pureza deles. Esta compreensão de tártaro combina melhor com o contexto. Porque se Tártaro é um lugar de tormento, não teriam por que eles estarem reservados para o juízo, porque já estão sofrendo o juízo. Então, se eles estão reservados para o juízo, o Tártaro aqui mencionado não é um lugar físico propriamente dito, mas é uma condição espiritual, porque Tártaro quer dizer lugar de trevas. Então, se refere à condição espiritual desses anjos, por eles abandonarem o estado de pureza e terem sido expulsos do céu. Outro texto que nos ajuda na interpretação, e com isso aqui nós finalizamos, é Mateus 8, 29. Certa vez Jesus se aproximou de duas pessoas possessas e Cristo teve um diálogo com aqueles demônios. E os próprios demônios reconheceram que eles ainda não estavam sendo atormentados e que o juízo deles era algo futuro. Então isso mostra que 2 Pedro 2,4 não pode ser entendido como já o início de um juízo para os demônios, porque eles estão sendo reservados para o juízo. E aqui em Mateus 8, versículo 29, quando os demônios viram Jesus, o Criador Jesus, disseram assim, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja, se o próprio demônio sabia que o juízo e a condenação dele, o tormento dele seria futuro, por que muitos cristãos não querem aceitar? Então interprete 2 Pedro 2,4 com essas dicas que eu lhe dei, à luz de Apocalipse 20, versos 7 a 10, à luz de Romanos 8, 29, e o assunto ficará esclarecido para você. Muito bem, professor. Essa pergunta, quem mandou foi o Jefferson Marques, lá de Carapó, Mato Grosso do Sul. Jefferson, sua pergunta abriu o programa de hoje. Obrigado pela sua participação. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Você pode também acessar as nossas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt, @namiradaverdade é o nosso Instagram e também no nosso blog, como por exemplo o Jefferson Marques que mandou a pergunta de hoje, novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, espera só um pouquinho que ela sumiu aqui, mas ela está aqui. E a pergunta, eu acho, professor, que isso aqui a gente pode pensar com relação ao julgo desigual. Quem mandou foi o Eliomar Ramos e a pergunta dele é a seguinte:
Sou batizado na Igreja Adventista e gosto muito dos ensinamentos da igreja. Porém, a minha esposa é de outra igreja e ela não me acompanhava na Igreja Adventista e eu acabava indo sozinho. Porém, decidi acompanhá-la em outra igreja para podermos estar juntos. Uma igreja muito boa. Porém, eu sei que a igreja não salva ninguém, mas não me sinto tão à vontade como me sentia na Igreja Adventista. Como devo agir para não ter discordância em meu casamento? Essa parece que é a típica questão do jugo desigual, professor, é isso? Como é Sim. que a gente pode resolver isso daí, se porventura estamos em um jugo desigual, mas Deus pode muito bem elucidar todo esse problema. Como eles já estão casados, então nós temos que dar agora aqui uma outra abordagem, né? E a primeira abordagem que devemos fazer é a seguinte, meu irmão. Você deve sim amar, respeitar a esposa, mas você tem que ter em mente uma coisa. O seu maior compromisso deve de ser com a verdade bíblica. Ir a uma igreja só por ir para agradar a esposa, e se você perceber que essa igreja, mesmo sendo muito boa, não segue todas as verdades bíblicas, isso não será saudável para a sua espiritualidade. Por quê? Aqui em João 17, 22 e 23, Jesus deseja, 23 e 24, né? Que todos sejam unidos, como Ele e o Pai são unidos. Porém, esta união tem uma base muito séria, que é aqui do verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então só pode haver verdadeira unidade entre filhos de Deus, entre marido e mulher, se essa unidade tiver como pressuposto a verdade bíblica. Não é? Então esse é um primeiro ponto, você tem que ter em mente que você, como sacerdote do lar, você precisa mostrar todas as verdades bíblicas para a sua esposa. Porque para vocês permanecerem realmente unidos, essa união tem que estar em torno da verdade da Bíblia. Outro aspecto, meu irmão, agora você terá que trabalhar através do seu testemunho pessoal como marido para atrair a sua esposa para as verdades bíblicas que você conhece. E aqui em 1 Pedro 3, 1 e 2, nós temos um conselho de Pedro para as mulheres, porque era mais comum as mulheres, não é? Terem de atrair os maridos para a fé, mas no seu caso é diferente. Então eu vou adaptar o texto de 1 Pedro 3, 1 e 2 para a sua situação. E ao invés de ler mulheres, né, vou ler aqui homens, tá bom? Então, para iniciar, né, diz assim, as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, mas por meio do procedimento de sua esposa. Então veja, você tem que fazer com que sua esposa, por meio do seu procedimento como marido, como cristão, perceba que as doutrinas que você conhece geram mais transformação do que as doutrinas que ela conhece. E continua, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então nada melhor do que você assumir a sua postura de sacerdote do lar, realizar os cultos domésticos com ela em casa, ler na palavra de Deus textos bíblicos sobre as doutrinas que você conhece, ela não conhece, e por meio do seu testemunho pessoal mostrar a ela, não é? Que você é um bom marido, um marido cristão que faz a diferença e ela vai se sentir cada vez mais atraída para a religião a qual você frequenta. Muito bem, professor. Nós abrimos aí falando sobre o inferno, as perguntas começam a chegar. Essa aqui, deixa eu ver se tem um nome aqui. Não tem o nome da pessoa aqui. A pergunta é a seguinte. Vocês adventistas afirmam que os condenados serão lançados no lago de fogo e serão aniquilados. Mas em Apocalipse 20, 10, está falando de tormento dia e noite para todo sempre. Em Mateus 25, 46, Jesus fala de castigo eterno para os que não forem achados com seus nomes escritos no livro da vida. O fogo pode destruir a carne, mas ele também pode destruir a alma, que é eterna? Ou seja, a questão do lago de fogo será eterno? Nós já apresentamos aqui várias vezes
de que o mal será aniquilado. Logicamente que tem proporções, né, professor, de serem queimados, mas vai chegar um fim. Só que a Bíblia parece que nos diz que será dia e noite eternamente. Como explicar isso? Veja, eu queria fazer primeiro uma correção no que o nosso irmão disse. Nosso irmão disse que os adventistas ensinam que os ímpios serão aniquilados. Em parte isso está correto e em parte isso não está correto. Como assim? Por quê? A nossa crença sobre o aniquilacionismo é diferente. Nós não cremos que todos os ímpios vão queimar como palha, né? Alguns vão demorar mais do que outros porque foram extremamente mais maus do que outros. E eu vou ler duas citações de Ellen White, cofundadora do Adventismo, para que o irmão corrija esta informação. Então, no livro Grande Conflito, páginas 544 e 673, ela não deixa dúvida alguma sobre isso. Os que, porém, não alcançaram o perdão mediante o arrependimento e a fé, devem receber a pena da transgressão, o salário do pecado. Sofrem castigo que varia em duração e intensidade, segundo suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. Visto ser impossível para Deus, de modo coerente com a sua justiça e misericórdia, salvar o pecador em seus pecados, ele o despoja da existência que perdeu por suas transgressões e da qual se mostrou indigno. Então aqui está um comentário equilibrado da Igreja Adventista. Nós cremos que o castigo no lago de fogo varia em duração e intensidade, ok? E depois, finalmente, termina com a segunda morte. Porque se a pessoa fosse atormentada eternamente, então o pecado seria eterno. Você já imaginou existirem pessoas eternamente no inferno blasfemando contra Deus? Então o pecado não tem um fim. Deus seria incompetente para dar um fim ao pecado? Então é uma outra coisa para pensarmos. E na página 673, temos aqui outra informação, ó. Falando do castigo de Satanás, diz assim, ó, seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Então você percebe? A nossa crença aniquilacionista, ela é equilibrada. Tá? Antes de ser aniquilado, vai ser castigado. Quanto aos textos que o irmão citou, eu não vou poder aqui, obviamente, abordar todos, né? Mas eu quero abordar com você brevemente um deles. E nós podemos, em outro momento, abordarmos outros textos do irmão para lhe ajudar em relação a isso. Por exemplo, um dos textos que você citou diz que a alma não pode perecer no inferno. Possivelmente você tinha em mente, né? Mateus 10, 28. Mas eu quero lhe mostrar que, na verdade, o texto diz o contrário, tá? Mateus capítulo 10, verso 28 diz assim. Vamos lá para o verso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se você parar para analisar, aqui não diz que a alma é eterna. Diz que o ser humano não pode matar o corpo e a alma. Mas diz que Deus pode fazer o quê? Perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, se você ler com atenção, a alma perece. E por quê? Você tem que entender o significado da palavra alma neste verso e nesse contexto. No versículo 39, a mesma palavra alma é usada, só que em relação à vida. Então, o sentido correto aqui é o seguinte: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tirar a vida eterna de vocês. Agora, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a possibilidade da vida eterna de vocês. Então, o castigo, querido irmão, em Mateus 25, 46, é eterno nas consequências, ou seja, o indivíduo não ressuscitará mais. Passará pela segunda morte, mas não é eterno na duração, até porque os ímpios não comerão da árvore da vida. E se eles não comerão da árvore da vida, eles não poderão ser eternos. Muito bom, professor, muito bom. Nós temos que ir para um intervalo, mas muitas perguntas chegando sobre esse assunto. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo, este é o programa Na Mira da Verdade. Participe mandando a sua pergunta pra gente. Você vai ver aí no GC como que você faz para mandar sua pergunta, pelo SMS, pelo Facebook, pelo nosso Instagram ou pelo nosso blog, tá bom? Participe. Essa pergunta aqui chegou no nosso Facebook, facebook.com/, Na Mira da Verdade. Quem mandou foi a Nete Costa e a pergunta é a seguinte, professor. Se vocês falam que a marca da besta é o domingo, porque o sábado é o dia do Senhor e o domingo é o dia criado pelo homem e foi tirado pelo homem, ou foi tirado pelo homem para adorar, sendo que o sábado é o dia do Senhor, dia de descanso e adoração, então quer dizer, o que quer dizer em Apocalipse quando fala que ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca ou o sinal ou o número da besta? O que realmente quer dizer? Me ajudem a entender. Sou Vilma e moro em Belém do Pará. Professor, a marca da besta, como ela está afirmando aqui, que nós afirmamos, é o domingo? Se for o domingo, então como é que fica o que diz Apocalipse aí que a gente não vai poder comprar nem vender? Veja, eu abordei esse assunto no programa passado de forma bem extensa, então eu não vou fazer isso agora, mas vou dar algumas explicações para o ouvinte e peço que você veja o programa passado, quando nós abordamos em mais ou menos 10 minutos a questão que é ampla, complexa e até indiquei 3 obras para você ler em relação ao assunto, tá bom? Bom, em primeiro lugar, nós não ensinamos que o domingo é a marca da besta, tá? Isso aí não é correto. A guarda do domingo será no futuro. Então, hoje, nenhum irmão evangélico, católico que observa o domingo tem a marca da besta, isso não existe, tá? A leitura do livro O Grande Conflito, até vou pegar aqui essa página, é importante. Muitas pessoas falam coisas acerca da nossa doutrina que elas não conhecem. E é importante conhecer antes de afirmar. Tá? Olha, por exemplo, o que está na página 565. Ó. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Então, Ellen White fala aqui que os filhos de Deus estão na igreja católica romana. Não é porque eles guardam o domingo que eles não têm uma comunhão com Cristo e que essa questão será algo futuro. Vou pegar aqui uma outra citação de Ellen White. Essa eu li na página 565. Tem uma outra aqui, ó. Aqui, ó. Página 579, ó. Diz o seguinte. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então será no futuro, quando a observância for imposta, é que o domingo será um sinal da autoridade papal. E aí, neste momento, óbvio, os seres humanos terão de decidir em aceitar a autoridade papal ou autoridade divina de que o dia do Senhor é o sábado. E nessa questão que a irmã perguntou, de ser colocada uma marca sobre a fronte ou sobre a mão, eu expliquei em detalhes na semana passada, mas para lhe adiantar, se refere realmente aqui a um boicote econômico, tá? As pessoas que não aceitarem o sinal da autoridade, do poder representado pela besta, não vai poder comprar nem vender. Então ela vai ser boicotada economicamente. Serão momentos difíceis, mas a Bíblia promete que Deus estará com seus filhos neste momento de dura prova. E será o momento em que Deus vai ver quem realmente é fiel a Ele, a sua lei, ou quem é fiel à lei dos homens. Tá bom? Então, veja o programa passado, veja a literatura que eu indiquei e você vai poder se aprofundar bastante nesse assunto. Muito bem, professor. Estou aqui no nosso Instagram. Você pode mandar a sua pergunta pelo Instagram, @Na Mira da Verdade. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Shirley. E a pergunta dela é a seguinte. Gosto muito desse programa. Gostaria de saber o motivo que levou Deus a matar os filhos de Arão. Afinal, que fogo sagrado foi aquele? Que fogo sagrado é este? Qual o
o motivo da morte deles. Ou seja, a Bíblia fala que os filhos de Arão foram consumidos ali quando entraram no santuário, não é isso, professor? Mas por que Deus os matou? O que acontece? Quando nós lemos o texto bíblico, nós percebemos algo importante. Deus havia ordenado que nenhum sacerdote deveria acender um fogo estranho diante do altar de incenso. Por quê? Este fogo deveria vir do próprio Deus. Porque Deus, de acordo com Hebreus 12, 29 em diante, ele é um fogo consumidor. Em que sentido? Com a sua pureza e a sua glória, quando ele entra em contato com o pecador, é como um combustível entrar em contato com o fogo, explode. Então os filhos de Arão, eles sabiam da ordem de Deus, foram rebeldes e tentaram testá-lo. E o que aconteceu? Quando eles colocam diante da glória de Deus um fogo feito por ser humano, que não corresponde à glória de Deus, eles se apresentaram diante do Senhor como um combustível. E ao entrar em contato com o Senhor, que é um fogo consumidor, eles morreram. Então, é por isso que, por exemplo, amigo ouvinte, telespectador, hoje você e eu não temos como vivermos na presença de Deus de uma forma como deveríamos, né? A glória de Deus nós não conseguimos estar diante da glória de Deus, nós morreríamos na hora. Então, aqueles homens se apresentaram diante da glória de Deus da forma indevida. Você e eu só poderemos estar diante da glória de Deus depois que Cristo voltar, transformar o nosso corpo, a nossa natureza e tirar a pecaminosidade dentro de nós. Eles só poderiam, como sacerdotes, se apresentarem diante de Deus da forma como Deus havia estabelecido. Então, eles não fizeram, colheram as consequências, e a lei de causa e efeito. Na verdade, essa glória de Deus estava ali no santuário que o próprio Deus ordenou que Moisés construísse ali, não é isso, professor? Sim. Por isso, só para o pessoal, o telespectador, entender como que ele chegou na glória de Deus. Na verdade, Deus se manifestava ali, naquele momento, no santuário terrestre. Sim, ali existia no santuário. O santuário terrestre era todo o sistema utilizado por Deus para ensinar o plano de salvação. E Deus se manifestava especialmente no segundo compartimento, chamado de lugar santíssimo. Ali a glória de Deus brilhava. Né? E foi ali que aconteceu. Por cima do propiciatório, que era uma espécie de uma caixa coberta de ouro, não é? Tinha uma caixa coberta de ouro, aí tinha uma tampa, que era o propiciatório, que simbolizava o trono de Deus e a presa dele com o seu povo. Então, não pode se apresentar a Deus de qualquer jeito. Né? Um pecador tem que ter noção das consequências do seu pecado. Foi por isso que Deus, então, depois ordenou que apenas entrasse nesse local uma vez por ano. Não, isso já era orientado antes. Não, isso já era orientado antes. Ah, então. Não foi por isso, mas Deus já tinha orientado que só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano lá, não é isso? Uma vez por ano no lugar santíssimo. E eles entraram ali sem razão nenhuma. Ali, o que dá a entender é que eles colocaram fogo estranho no altar antes do lugar santíssimo, inclusive. Okay. Mas o assunto ali é realmente esse. Acenderam o fogo que não era para ser acendido. Eu queria aproveitar e apresentar para você, telespectador, o mais novo curso bíblico que a Novo Tempo está oferecendo aqui. É esse aqui, ó, Santuário, o Caminho de Deus. Esse curso bíblico foi produzido pelo pastor Arilton, ele que faz aí o programa Bíblia Fácil e que está nessa temporada falando sobre esse assunto. Essa questão do santuário é o evangelho sendo apresentado em símbolos para o povo de Israel, onde apresenta todo o plano da redenção do homem. Para você ter esse curso bíblico, que é um DVD, é um curso bíblico no formato de DVD, você pode ter esse DVD aqui sem pagar nada aí na sua casa. Você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver um bannerzinho do lado direito escrito curso bíblico gratuito. É só você clicar lá e você vai ter a chance de ter aí na sua casa sem pagar nada o curso bíblico em DVD, que foi feito todo lá em Israel. É um belo trabalho, vocês não podem perder isso. Você vai poder ter isso na sua casa sem pagar nada. Acesse lá novotempo.com/na mira da verdade, clique no banner e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para você ter o curso bíblico aí na sua casa, tá bom? É um presente nosso para você, graças aos nossos anjos da esperança que
nos proporcionam poder dar gratuitamente esse material para você. Muito bem, outra coisa, falando de fogo, nós falamos aí desde o início sobre o inferno, as perguntas começam a chegar. Essa aqui chegou pelo nosso SMS e diz o seguinte: graça e paz, professor e Tito, me chamo Júlio, sou de Porto Velho, Rondônia, e tenho algumas dúvidas sobre o fogo. Cresci aprendendo que o fogo é algo ruim por se remeter ao inferno. Essas coisas bíblicas, né? O fogo é bom ou ruim? Essa é a minha pergunta. Queria que vocês me explicassem, por exemplo, Atos capítulo 2, línguas de fogo, e Mateus capítulo 3, batismo com fogo. Eu era católico e na minha atual igreja, ou seja, uma igreja evangélica, o grupo de louvor canto hinos do tipo vem fogo, caia fogo, me batiza com fogo, pedindo fogo e entre outros. Fico confuso em relação a isso. Na dúvida, eu não canto, porque quando nós falamos, estamos declarando isso para a gente. Posso cantar ou não, professor? E queria entender um pouco mais sobre a questão do fogo. Professor, fogo está relacionado com o inferno mesmo? Não, na Bíblia nem sempre. Nós temos que entender que seja na cultura bíblica, seja na língua portuguesa, na língua inglesa, um termo pode ter diferentes significados, né, dependendo do contexto no qual ele se encontre. O fogo é apresentado na Bíblia como sendo uma referência ao fogo do inferno, né, mas também é apresentado como sendo uma referência ao fogo que vem do Espírito Santo, o fervor espiritual que toma conta do crente, a conversão. O fogo será o lugar para castigo dos ímpios, mas também o fogo é utilizado, 2 Pedro 3, 10 a 13, para destruir o planeta e reconstruí-lo. O fogo é usado hoje para aquecimento, mas infelizmente bandidos podem usar para queimar pessoas, então depende. Você vai, por exemplo, para 1 Pedro 5, 8, né? O diabo é chamado de um leão que ruge, tá? Agora você vai para Apocalipse 5:5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então não é uma coisa, irmão, que deva lhe preocupar. Uma diferente palavra, não importa o idioma no qual a pessoa com qual esteja familiarizado, uma diferente palavra tem diferentes conotações, dependendo do contexto no qual ela se encontra. Muito bem, tem uma pergunta que está chegando aqui no SMS, está pipocando o tempo todo. Olha aqui, ó. A gente bota, por isso que eu falo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Quantos minutinhos nós temos ainda, produção? 3 minutinhos, vamos ver aqui, professor. Ele já começa assim, ó, santa ignorância. Deus diz assim, ai daqueles que aumentaram ou diminuíram as palavras deste livro de Deus nas escrituras sagradas. E vocês vêm com livros de estranha fé, onde diz que o domingo pode ser, no futuro, o número da besta? Só lhes digo uma coisa, que está escrito nas Escrituras Sagradas, que Jesus disse assim, eu sou o único pastor, quem vier após mim é ladrão e salteador, pois foi eu, Jesus Cristo, que morreu em morte de cruz por você. O restante é ladrão e salteador. Eu acho que ele está dizendo aqui, quando você abriu aí os livros, o livro da senhora Ellen White, para você falar a explicação no domingo. Como é que você sai dessa acusação aqui? Será que você está acrescentando livros aí ao texto bíblico para dar a sua resposta, meu professor Leandro? Esse irmão tem que avaliar o seguinte, então quer dizer que ninguém pode usar um livro, nem um comentário bíblico para entender o texto bíblico, isso quer dizer que está acrescentando algo ao texto? O irmão está totalmente desinformado em relação ao assunto. Nós cremos que os livros de Ellen White são comentários inspirados, mas são comentários, né? Por exemplo, quanta coisa que você vê num comentário bíblico que está na Bíblia. O que um comentário faz? Ele detalha certas coisas, né? Ele não pode realmente acrescentar verdades na Bíblia, mas deve detalhar aquilo que está ali, senão os comentários bíblicos não existiriam. Então a sua compreensão, irmão, está distorcida. Eu vou aqui brevemente mostrar para você, eu citei o livro de Ellen White porque era, por causa da pergunta que eu recebi, era necessário, né?
Era necessário porque a pessoa disse o seguinte, olha, vocês dizem que quem guarda o domingo tem a marca da besta. Eu tinha que citar um livro de Ellen White mostrando que não é assim, que é um evento futuro. Então eu tive que fazer isso. Agora, a nossa base para interpretarmos que o domingo será um sinal de autoridade de Roma papal no fim dos tempos, a nossa base ela é histórica e tem como base o método historicista de interpretação. Então eu recomendo que antes de você concluir algo sobre o que nós cremos, que você leia algumas obras para você ver que realmente há fundamentação para isso. Eu vou lhe indicar aqui 3 obras e vou fazer uma breve leitura aqui de Daniel 7:25 para você ver que Deus profetizou uma mudança na sua lei, tá? Então, irmão, para você ver a coerência dessa interpretação que nós apresentamos, eu apresentei de forma mais ampla no programa passado, leia o livro Apocalipse 13. O título do livro Apocalipse 13 é de Mervyn Moore, tá? Você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Esse livro já será suficiente para o irmão se aprofundar e ver que há muita base, tanto bíblica quanto histórica, tá? Para isso. Outro livro, O Último Império, e outro livro, Pelo Sangue do Cordeiro, também de Vanderlei Dornelles. Esses 3 livros são muito bons, têm muita base, e depois do intervalo eu vou apresentar para você um texto bíblico que mostra uma mudança na lei de Deus, e você vai ver que realmente há uma fundamentação para aquilo que estamos apresentando. Não sai daí não, a gente volta já já. Continuando, eu quero mostrar para esse querido irmão que existe sim uma base bíblica para crermos, não é, que no futuro a questão do dia de guarda será relevante para demonstrarmos de qual lado estaremos. Então você vai perceber que a base bíblica e com as obras que eu lhe indiquei, você poderá se utilizar do método historicista de interpretação para entender o texto bíblico à luz de certos eventos históricos que se encaixam com o texto bíblico, tá bom? Veja bem, meu irmão, aqui em Apocalipse 13, fala de um poder perseguidor e este poder perseguidor está relacionado, é o mesmo poder perseguidor de Daniel 7:25. Eu vou ler aqui alguns versos e vou relacionar aqui para você. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Presta atenção nisso, porque é a mesma terminologia de Daniel 7:25. E autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Não vou me deter em todos os aspectos, mas aqui uma característica desse poder perseguidor é que este poder pelejaria contra os santos e os venceria. Então este poder seria realmente, nos últimos dias, um poder perseguidor e que falaria coisas contra Deus. E em Daniel 7:25 vemos o mesmo poder perseguidor, porém agora na forma de um chifre pequeno, dizendo o seguinte, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, vimos lá em Apocalipse 13 algo parecido, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, vai persegui-los, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo equivale aos 42 meses de Apocalipse 13. E é o período de 1260 anos proféticos, de 538 a 1798, em que Roma papal, no período medieval, perseguiu os cristãos. E aqui diz que uma das características desse poder, além de perseguir, mudaria os tempos e a lei. Ou seja, se ele colocaria numa posição em querer dizer o que é e o que não é a lei de Deus. E quando você volta para Apocalipse, você vê no contexto de Apocalipse que a obediência está no contexto da adoração. Lembra-se da mudança da lei em Daniel 7:25?
Apocalipse 14:12 diz, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se os santos dos últimos dias perseveram em obediência a Deus, e se o poder representado pelo chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse 13, mudaria a lei, é óbvio que algo na lei de Deus está em jogo, neste desfecho final do conflito cósmico. E quando você lê outros textos bíblicos, por exemplo, Apocalipse 14:7, para que as pessoas não adorem ao poder representado pela besta, há 3 convites e há 3 recados para as pessoas nos últimos dias. E um deles diz assim no verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é uma paráfrase de Êxodo 20:11, que dá razão para guardarmos o sábado. Diz para guardarmos o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o que você vê com essas informações aqui? Um poder perseguidor que mudaria a lei de Deus, mas existiriam filhos de Deus fiéis aos mandamentos de Deus, e há um convite no verso 7 para adorar a Deus como Criador. E o único dia que lembra que Deus é o Criador de todas as coisas é o sábado. Então você percebe, o sábado terá sim um papel importante nos últimos tempos. E o dia que opõe-se a essa autoridade de Deus como Criador será o domingo. Então eu lhe dei aqui alguns exemplos bíblicos para você ver que não tem invenção de ninguém. Então analise mais, meu irmão, esse assunto, leia os livros que eu indiquei e eu tenho certeza, muita coisa vai se tornar ainda mais clara para você. Muito bem, professor. Estou aqui agora no Instagram acompanhando aqui o pessoal mandando, participando. Obrigado pela sua participação. Manda sua pergunta para a gente. O Rick, ele pergunta o seguinte, ele é Henrique de São Paulo. Os magos do Oriente acharam Cristo pela estrela, certo? Então, a possibilidade dos astrólogos guiar a vida ou o futuro é real? E aí, professor, se os magos, a Bíblia diz que foram guiadas pela estrela, essa questão da astrologia pode de fato existir e até mesmo ser aprovado biblicamente ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiramente, porque mago, aqui em Mateus capítulo 2, não tem o sentido como nós entendemos na nossa cultura ocidental. Mago se refere a sábios filósofos, pessoas da alta posição. O fato deles se guiarem pela estrela não indica que eram astrólogos. Eles poderiam ser astrônomos. Uma coisa é totalmente diferente da outra. O astrólogo tenta adivinhar pelos astros. O astrônomo estuda os astros de forma científica. Outro detalhe, essa estrela aqui não era algo natural. Era algo sobrenatural. Deus se utilizou de um sinal sobrenatural para poder conduzir a estes sábios filósofos que eram adoradores do Deus verdadeiro, para eles verem o Messias. E outro detalhe, a Bíblia descarta por completo o uso da astrologia para guiar a vida das pessoas, né? Então vamos ver aqui um texto que se encontra no Salmo 31, verso 15, diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Os dias do ser humano estão nas mãos de Deus, não nas mãos dos astros. E um outro texto interessante, vemos que o profeta Daniel mencionou claramente que Deus não se utiliza da astrologia. O profeta Daniel foi muito claro em relação a isso. Tá? Então seria um absurdo pensarmos que Deus utilizou-se da astrologia ao invés da astronomia para guiar os magos até Jesus. E aqui em Daniel capítulo 2, lemos nos versículos 27 e 28 o seguinte, ó. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, a interpretação do sonho, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios.
pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então aqui é descartado qualquer possibilidade de astrologia ser usada por Deus. Muito bem, professor, muito bem. Mais um SMS que chegou aqui, pode mandar sua pergunta pelo nosso SMS. Ela não colocou o nome dela porque ela está dizendo o seguinte: eu sou evangélica e não concordo com o sábado. Vocês seguem o Velho Testamento. Eu, o domingo, dia da ressurreição. Jesus pediu para que guardássemos o domingo no Novo Testamento, professor, por ser o dia da ressurreição? O sábado era para ser guardado apenas no Velho Testamento? Veja, querida irmã, você é uma filha de Deus sincera, né? Está se deparando, obviamente, com algo diferente daquilo que você acredita, mas Deus considera muito a sua sinceridade, o seu desejo de aprender. O que eu peço que a irmã tenha o coração aberto, não é, ao estudo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar guiando-a em relação a esse tema. Em primeiro lugar, querida irmã, nós não vemos na Bíblia a autorização para a mudança do dia de guarda, mesmo com as melhores das intenções, né? Por exemplo, celebrar a ressurreição de Cristo, tá? Mas não temos essa autorização no texto bíblico. Eu vou começar lendo aqui para você um texto que é Mateus capítulo 5, verso 17, tá? Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse o seguinte: aqui. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, os escritos de Moisés, ou os profetas, o restante do Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir, no grego plerô, significa completar, encher, ou seja, Cristo veio dar o verdadeiro sentido de todo o Antigo Testamento. Sentido que eles haviam perdido, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, nem um acento, nem uma letrinha, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então avalie comigo, querido irmão, uma coisa. Se Jesus não autorizou tirarmos nem uma letrinha i da lei, por exemplo, o mandamento diz assim, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se não é para tirarmos nem a letrinha i da palavra dia, se não devemos tirar nem mesmo um acento da lei de Deus, se Jesus diz que até que o céu e a terra passem, e o céu e a terra não passaram ainda, existem até hoje, o Antigo Testamento, juntamente com o Decálogo, será eterno, como que nós vamos permitir que uma interpretação humana acerca da mudança do dia de guarda influencie a nossa vida cristã? Não podemos. Jesus não autorizou esta mudança. Eu gosto de um comentário, irmã, da Bíblia de Estudo Plenitude. Lógico, os eruditos ali não defendem a observância do sábado, né? Mas comentando Romanos 3,31, eles dizem o seguinte, que quando Paulo diz que não anulamos a lei pela fé, não é? Eles comentam o seguinte, que a morte de Cristo na cruz é uma das maiores provas de que a lei é eterna. Por quê? Porque se a lei pudesse ser mudada, Cristo teria mudado esta lei no céu e nem teria vindo morrer por nós na cruz. Então, como a nossa salvação exigiu que Cristo sofresse a penalidade da lei no nosso lugar, isso prova que essa lei é eterna, é imutável, ok? E quanto a celebrar a ressurreição de Jesus no domingo, veja, é uma boa intenção, mas eu posso lhe mostrar biblicamente que Deus já criou uma outra forma de celebrarmos a ressurreição de Jesus, e não é a guarda do domingo, ok? Vamos ler o que está em Romanos capítulo 6, versículo 4. E eu penso assim, irmã, que se Deus já estabeleceu uma outra forma de celebrar a ressurreição de Jesus, nós seres humanos não deveríamos querer corrigir algo que Deus fez ou sugerir algo que Ele devesse ter feito. Né? E em Romanos 6,4 diz assim, pois fomos sepultados com Ele, com Jesus, não é? Na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, já foi estabelecido o batismo por imersão como a forma de nós celebrarmos tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo.
Porque quando você foi mergulhada nas águas, você morreu com Cristo para uma vida de pecado. Quando você foi erguida das águas na sua igreja, você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Neste momento do batismo por imersão é que a irmã comemorou e celebrou a ressurreição de Jesus. E isso pode continuar a ser feito de acordo com Paulo em 1 Coríntios 11, por meio da celebração da Santa Ceia. Então, irmã, não há base alguma para a mudança do dia de guarda, não há base alguma para nós celebrarmos o domingo como o dia da ressurreição, porque o batismo por imersão já é o método criado por Deus. E eu acho que é muita pretensão de um ser humano querer corrigir a Deus ou sugerir que Deus faça algo. Então, siga adiante no seu estudo sincero da Bíblia e Deus vai abençoar você. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Agradeço a todos vocês, telespectadores e ouvintes, por acompanharem o nosso programa. Obrigado pelo carinho e nunca se esqueçam de uma coisa, que sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhes responder. Aqui você já sabe, as suas perguntas e as suas dúvidas sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.